A ferida de não se sentir suficiente é a raiz invisível do seu jeito de amar. Existe uma razão para você insistir em amar aquela pessoa que não tem nada para te dar. E acredita, isso não tem nada a ver com ele. Tem a ver com você. Com algo muito mais profundo que não é visível à primeira vista. Com aquela ferida que ainda não cicatrizou e que você ainda não teve coragem de encarar. Porque quando o amor vira uma batalha para ser escolhida, quando você se despedaça para que alguém te dê valor, quando justifica cada desrespeito com a esperança de que um dia vai mudar, quem está falando ali não é seu coração, é a ferida sangrando. E essa ferida tem um nome, a ferida de não se sentir suficiente. Dentre as feridas emocionais, talvez essa seja a mais invisível, mas também a mais destrutiva, porque não grita, não se vê por fora, ninguém percebe fácil, mas envenena desde a raiz cada escolha sua, cada conexão que você cria, a forma como dá e recebe amor. A maioria das mulheres que amam desse lugar não faz isso por falta de inteligência emocional. Elas fazem porque lá no fundo, nos cantos mais escondidos, ainda tentam provar que merecem ser amadas. E é aí que tá o nó, porque se você sente que precisa conquistar o amor, que precisa se esforçar por ele, você já saiu do caminho, sentindo falta. O saudoso Doan Chucelolo tinha uma frase que aperta o coração. Tudo que você não traz à consciência aparece como destino. É exatamente isso que acontece quando a ferida escolhe por você. A ferida busca o mesmo ciclo, pesado, de novo e de novo. Encontra aquela pessoa emocionalmente fechada, inacessível, ferida por dentro, que não tem nada de verdade para te dar. Mas essa pessoa desperta em você uma ilusão tão forte que, se conseguir convencê-la a te amar, então terá provado que é valiosa. Mas a maior armadilha é essa: você tenta consertar seu próprio valor através de outra pessoa. E essa pessoa, por natureza, não está disponível para te amar. E isso não é coincidência. É o reflexo exato do valor que você ainda não se deu. Esse ciclo vicioso não começou com ele. Começou com a sua própria história, com aqueles anos de infância, onde você sentiu que seu valor dependia de quanto se esforçava, onde aprendeu que para ser amada, precisava ser mais quieta, mais perfeita, mais calada, mais adaptada. E essa programação gravou no seu subconsciente. Agora, sem nem perceber, tenta reescrever essa história do zero, só para que dessa vez dê certo. Dessa vez, ele me escolha. Dessa vez, o amor cure aquela dor antiga. Mas o sistema não funciona assim. Enquanto a ferida mandar nos seus relacionamentos, a única coisa que vai sentir é frustração, um vazio enorme e aquela sensação interminável de não ser suficiente. Você se esforça, dá tudo de si, espera, e quando não recebe de volta, vira e se culpa. Será que fui muito em cima? Será que criei muita expectativa? Devia ter guardado o que sentia. E assim, sem perceber, vira sua própria carrasco. O que você não vê é o seguinte: o que está vivendo não é amor, é um mecanismo de defesa. É a sua mente tentando fechar uma conta que ficou aberta anos atrás. Mas ninguém vai chegar e te dar o amor que você mesma se nega. Ninguém vai preencher aquele vazio que você mesma se abandonou. Pode doer ouvir isso, mas ao mesmo tempo te liberta. Porque no dia que você entender isso, para de implorar por amor. Para de justificar quem não está do seu lado. Para de correr atrás de quem não te vê. Começa a entender que não precisa provar para ninguém que é valiosa. E se alguém não consegue ver isso, aquele lugar não é seu. Eu, como filosofia de Carl Jung, preciso te dizer uma coisa. O processo de ser quem você é, de voltar para dentro e se integrar, só começa quando você tem coragem de olhar para a ferida sem filtro. Quando percebe que aquela urgência de ser amada vem de uma parte muito mais antiga do que esse relacionamento. Uma parte que você ignorou. E essa parte precisa de você hoje, da sua presença, da sua ternura, da sua aprovação, porque ninguém vai chegar para salvar aquela menininha que mora dentro de você.
Ninguém vai amá-la no seu lugar. Essa é sua missão. E se você não fizer isso, vai continuar caindo nos mesmos relacionamentos com nomes diferentes, rostos diferentes, mas a mesma história. Amar quem não tem nada para te dar. Por isso, antes de continuar culpando o outro, se faz essa pergunta: de qual emoção eu tô saindo para amar? Se tá saindo do medo, da angústia de ser abandonada, daquele vazio profundo dentro de você, então chegou a hora de parar, de se olhar, de se escutar e de se curar de verdade, porque você não pode continuar se sacrificando para alguém que nem sabe receber amor. Isso não é nobreza, é suicídio emocional. E sacrifício não constrói amor, só te consome. Esse ponto é a raiz, o começo do porquê você escolhe quem não tem nada para te dar. Mas tem mais uma coisa que você precisa entender. Por que essa falta te atrai tanto? Por que o frio te prende? Por que, sabendo que não faz bem, você não consegue largar? É disso que a gente vai falar agora. Continua ouvindo. Porque aqui você vai entender a lógica escondida da sua ferida. E por que insiste em repetir o que tanto te queima? Amar pela falta. Porque essas pessoas que não têm nada para te dar te puxam como um imã. Quando você não cura, existe uma dor muito traiçoeira que vira ciclo. Ela te faz olhar para o lugar errado, te faz acreditar que o amor mora onde mais dói, te faz sentir que o problema é você quando alguém não te escolhe. E você, sem nem perceber, a mesma história recomeça. Frio, distância, portas emocionais fechadas com parede, pessoas que não têm nada, nada mesmo, para te dar, mas de algum jeito gravam na sua alma. Isso não é coincidência, não é azar, e não é porque você só encontra gente errada. É a sua ferida falando. Ela escolhe o familiar, repete a dor que conhece. Porque quando você cresce num ambiente onde a ternura era escassa, quando precisava se esforçar por um carinho, um olhar, uma palavra doce, alguma coisa dentro de você começa a associar amor com sacrifício, com dor, com medo, com espera. E sem perceber, isso vira sua bússola emocional. Seu subconsciente passa a buscar sempre a mesma energia nos relacionamentos. Se o que eu contei até aqui já está abrindo seus olhos, se prepara para o que vem agora, porque o próximo sinal vai ser o verdadeiro ponto de virada. Quero que você aperte o botão de curtir agora e se junte à família Filosofia de Carl Jung, como um raio de luz que ilumina a escuridão. Agora continua me ouvindo. Tudo que se parece com o passado, você começa a atrair para si. Não porque queira te machucar, mas porque quer fechar aquela conta em aberto, quer quebrar o ciclo. Como diziam os sábios antigos, o subconsciente sempre tenta se completar. E uma das formas de fazer isso é através de repetições simbólicas. Ou seja, sem perceber, você procura alguém que te faça sentir exatamente o que sentiu com a primeira pessoa que te feriu, com uma esperança escondida dentro de você. Dessa vez, vai ser diferente. E é aí que começa o maior jogo que a pessoa joga consigo mesma. Você acha que pode conquistar o amor de alguém que não tem nenhum grão de amor para dar. Encontra aquela pessoa que emocionalmente tá sempre num dia sim, outro não. Um dia te dá o mundo, no outro te trata como se você não existisse. E em vez de se afastar, alguma coisa dentro de você se agarra ainda mais. Uma voz ferida, escondida lá nos cantos mais antigos, sussurra no seu ouvido: se dessa vez ele me escolher, então sou valiosa. Se essa pessoa que tanto se parece com o que me machucou me der amor, aí sim eu vou sentir de verdade. Mas esse amor nunca chega, e você fica ali esperando, aguentando, arrumando desculpas. Se convence de que tá lutando por algo muito valioso, quando na verdade o que tá fazendo é deixar a ferida sangrar. E como a ferida nasceu da falta, você se sente confortável naquele lugar onde não tem nada, onde não recebe nada em troca, onde dá tudo de si e se contenta com migalhas. Você se torna mestre em se contentar. De uma mensagenzinha, de um olhar, de uma memória antiga, constrói castelos de ilusão. E sua mente preenche todo o resto do vazio. Seu coração se agarra a uma palavra que nunca foi dita, a uma possibilidade que nunca existiu. E sabe qual é a parte mais dolorosa? Quando aparece alguém
que realmente te trata bem, que te vê, que se preocupa de verdade com você, que não pede nada em troca e que não te faz sentir pequena. Alguma coisa dentro de você fica inquieta, te parece chato demais da conta. Sente que não pode ser real e empurra ele para longe. Sabe por quê? Porque sua ferida não reconhece amor saudável. Para você, amor sempre foi batalha, foi sacrifício, foi angústia. Se não tem drama, se não tem caos, seu sistema desmorona. E isso não é amor, é trauma emocional normalizado. Seu corpo aprendeu a viver em alerta, a sempre esperar decepção, a ter medo de ser abandonada. E é por isso que, de um jeito estranho, você se sente mais viva dentro de relacionamentos que te machucam. Porque sofrer virou sua zona de conforto. É aqui que o ciclo vira dependência. Porque toda vez que alguém te rejeita, na verdade aquela ferida antiga começa a sangrar de novo. Aquele menininho que nunca conseguiu ser suficiente para ser abraçado, que nunca foi visto, que precisava se debater por um mínimo de atenção. E essa criança ainda está viva. Ela fica esperando que um dia alguém chegue e diga: eu te escolho, eu te amo, eu te vejo. Mas você vai buscar esses 10.000 aprovações nas pessoas mais vazias, naqueles que não têm a menor capacidade de te dar o que você merece. E a história recomeça. O amor vira, a cada vez, uma batalha que você perde. Porque o preço dessa batalha é seu alto valor, sua energia, sua paz interior. E chega um momento em que você nem sabe mais. Tô lutando por amor ou só tô repetindo um abandono antigo? As coisas se misturam. É aí que a consciência entra em cena. Enquanto a ferida ficar naquela sombra escura, ela vai escolher seus relacionamentos por você. Vai continuar disfarçando dependência de amor. E você vai continuar achando que o problema é você. Quando na verdade o que você precisa é curar aquela parte ferida que acredita que precisa sofrer para ser amada. O que você precisa não é que outra pessoa mude. É você acordar, reconhecer o ciclo, ver com clareza que amar saindo da falta nunca vai te dar paz. Só vai aumentar aquele vazio. Você merece um amor muito diferente, muito mais bonito. Mas para receber isso, primeiro precisa parar de correr atrás de quem não tem nada para te dar. A autoenganação emocional. Justificar coisas inacreditáveis por medo de ser abandonada. Quando se fala de relacionamentos tóxicos ou desequilibrados, existe uma verdade que ninguém te conta. É a seguinte: a maioria das pessoas não fica porque não consegue ir embora. Fica porque criou uma história que justifica tudo que não faz sentido. A gente chama isso de autoenganação emocional. E é uma das estratégias mais espertas que o subconsciente usa para fugir de encarar a dor. Quando você tá com alguém que não te dá o que precisa, que te faz sentir invisível, confusa, usada ou insuficiente, uma parte dentro de você sabe, sente, percebe. Mas a outra parte, a mais ferida, a mais desprotegida, começa a contar outro conto de fadas. Ele ficou muito machucado no passado. Por isso age assim. Eu entendo ele. Por isso, não me incomodo com o jeito dele. Na verdade, ele tem medo de amar. Eu sei que por dentro ele me ama, só não sabe demonstrar. E assim, sem perceber, você começa a sustentar o relacionamento não com a realidade, mas com a sua imaginação. Cria uma história tão bem feita que transforma o abuso do outro em sensibilidade, o frio dele em trauma, o descaso em medo de amar, a instabilidade em profundidade emocional. E tudo isso soa muito nobre, muito cheio de amor, muito empático. Mas não é. É medo puro. Se o que eu contei até aqui já está abrindo seus olhos, se prepara para o que vem agora. Porque o próximo sinal vai ser o verdadeiro ponto de virada. Quero que você aperte o botão de curtir agora e se junte à família filosofia de Carl Jung como um raio de luz que ilumina a escuridão. Agora continua me ouvindo. O medo de aceitar que não te escolheram. O medo de aceitar que, não importa o que você faça, essa pessoa não vai mudar. O medo de ficar sozinha sem aquela ilusão que você achava que te fazia companhia. Porque é isso que mais dói. Não é ficar sem ninguém. É ficar sem aquela ilusão que você teceu para justificar o que não queria ver. E enquanto você se debate para não perder essa ilusão,
Na verdade, se perde. Arruma desculpas para os silêncios dele, para as mudanças de humor dele, para as vezes que some. Ele tá passando por um momento difícil. Ele não quer falar agora, mas tenho certeza que depois vai se abrir. Às vezes ele é tão doce, só hoje que foi um dia ruim. Você se consola assim, mas sabe o que tá fazendo na verdade? Tá usando suas próprias feridas como desculpa para aguentar o inaceitável. Tá usando sua compaixão como escudo para não encarar o abandono. Porque se enxergasse a realidade com clareza, se aceitasse que foi usada, que não tinha amor ali, que não recebia nada em troca, aí teria que ir embora, teria que largar, teria que traçar um limite. E isso dispara a sua ferida mais profunda. A ferida de não ser suficiente. A ferida de que se eu for embora, ninguém mais vai me amar de verdade. A ferida de que talvez eu seja quem pede demais. Por isso, seu sistema emocional escolhe o caminho mais seguro, se enganar. E o maior problema de se enganar é que só funciona por um tempo. Até o corpo começar a falar, até a ansiedade não te largar, até as noites sem dormir, até você não reconhecer mais o próprio rosto no espelho. Um dia você se encontra com o mundo inteiro, girando em volta de alguém que não gira em volta de você. E essa pessoa despedaça sua alma, porque você não sente só a dor do relacionamento, sente também a dor de ter se traído. Você mentiu para si mesma, apagou a própria luz, se convenceu de que aguentar era amar e virou especialista em perdoar quem nem pede desculpas. Tudo por medo de ficar sozinha, tudo pelo pavor do abandono. Mas esse medo não é novo, essa pessoa não criou esse medo, a raiz dele é muito antiga. Vai até as primeiras pessoas com quem você criou vínculo, até os momentos de sede por ternura que não foram saciados, até quando se sentiu invisível e acreditou que o problema era você. Até os dias em que aprendeu a ser a menina compreensiva, quieta, que não reclamava, que se curvava e esperava. E agora você repete a mesma coisa. A ferida ainda tá ali sussurrando. Se você for paciente, se tiver empatia, se amar mais, um dia essa pessoa vai acordar, vai mudar e vai te dar o que você merece. Mas eu, como filosofia de Carl Jung, te digo, isso não vai acontecer. Porque quando você ama saindo da ferida, não escolhe com seu valor, escolhe com sua necessidade. E a pessoa que entra na sua vida não vem curar essa ferida, vem espelhá-la para você. Vem jogar na sua cara, com toda a nudez, o que você ainda não curou dentro de si. Por isso, a história recomeça. Os rostos mudam, mas o roteiro é sempre o mesmo. A mesma sensação de vazio, a mesma sufocação quando não manda mensagem, a mesma esperança que surge numa migalha de atenção. E assim você gasta meses, anos, talvez décadas, esperando que o conto de fadas que você mesma escreveu vire realidade. Mas não vira, porque aquilo não era amor. Era só o reflexo do seu medo. A coisa mais corajosa que você pode fazer não é continuar esperando. É olhar nos olhos do que te machuca, admitir que mentiu para si mesma, admitir que justificou coisas absurdas porque não sabia como viver sem a ilusão. A transformação começa aí, quando você para de mentir para si mesma, quando escolhe enxergar a realidade mesmo que doa, quando defende sua própria dignidade em vez das suas necessidades. É a condição mais fácil, porque nenhuma mudança que não carregue um pedaço de verdade dentro de si pode ser duradoura. E às vezes, a verdade mais dolorosa é a que mais te liberta. Repetir o trauma. Como a ferida da infância recria a mesma dor de novo e de novo, existe uma pergunta que se faz em silêncio, lá no fundo. Logo depois de um término que despedaça o coração, ou quando volta para aquele relacionamento que te consome. Como eu deixei a mesma coisa acontecer de novo? E o que mais dói não é só o que você viveu, é perceber que, apesar de ter jurado nunca mais, você foi lá e escolheu a mesma coisa de novo. Isso não é coincidência, é um mecanismo do subconsciente. As raízes são tão profundas que você não arranca só com força de vontade. Lembra daquela verdade que eu citei do saudoso Doan Roca? Tudo que você não traz à consciência bate na sua porta disfarçado de destino. Com feridas emocionais é exatamente assim.
elas não ficam quietinhas, não somem com o tempo, mudam de roupa e aparecem no seu jeito de amar, na forma como cria vínculos, na maneira como se sacrifica, até que você as veja, as reconheça, as abrace e as transforme. Quando uma ferida se abre na infância, aquele abandono, aquela rejeição, aquela humilhação, aquela traição, aquela falta de amor, essa energia grava no seu sistema emocional como um mapa. E a partir daí, não é porque você quer sofrer que começa a buscar a mesma coisa nos vínculos que cria. É a sua alma querendo fechar aquela conta em aberto, porque as relações mais íntimas são o palco perfeito para o subconsciente colocar em cena essas feridas não resolvidas. No lugar mais importante para você, onde você fica mais desprotegida, onde mais se entrega, é ali que os traumas mais disparam. É por isso que às vezes você se apaixona com uma intensidade que não faz sentido. Sente que aquela pessoa é seu destino, como se a conhecesse de outra vida. Quando na verdade é o seu subconsciente que a reconhece. Sua ferida a reconhece, não pela luz, mas pela dor. O subconsciente diz: isso se parece exatamente com aquele abandono que eu vivi. E em vez de fugir, você fica. Porque dessa vez acredita que pode consertar, que pode mudar a história. Mas não consegue, porque essa pessoa não veio te curar. Veio mostrar o que você ainda não curou em si mesma. Enquanto não enxergar isso com clareza, você vai repetir o trauma, de novo e de novo. Os rostos mudam, mas a ferida não. O trauma tem o hábito silencioso de te puxar para o que é familiar. Mesmo que o familiar te destrua, ele te faz achar que o novo é perigoso. O saudável é chato, o simples é falso, porque seu corpo aprendeu a sobreviver no meio da tempestade. E quando o mar fica em paz, não sabe o que fazer. Fica ansiosa, se sente vazia por dentro. Se o que eu contei até aqui já está abrindo seus olhos, se prepara para o que vem agora, porque o próximo sinal vai ser o verdadeiro ponto de virada. Quero que você aperte o botão de curtir agora e se junte à família Filosofia de Carl Jung como um raio de luz que ilumina a escuridão. Agora, continua me ouvindo. Esse é exatamente o efeito de um trauma emocional não curado. Te prende no que te machuca, te afasta do que poderia te curar, e enquanto isso não vier à consciência, a ferida vai continuar criando situações que se parecem com aqueles dias antigos que te despedaçavam. O pior é que faz isso com a sua permissão. Você mesma defende, justifica, sustenta, porque confunde isso com amor. Se você cresceu acreditando que amor é algo para ser conquistado, que precisa suar, esperar por ele, quando alguém te oferece tudo de graça, você não consegue receber. Não se encaixa no seu mapa, te assusta. E assim, você vai de novo atrás do inacessível, de quem não te escolhe, de quem te faz sentir insuficiente. Não porque é burra, mas porque o trauma ainda está no volante. E o trauma não se acalma com o amor que vem dos outros. Se acalma com consciência. Quando você tem coragem de olhar para trás com olhos novos, percebe que aquela menininha que viveu o abandono, que acreditava que precisava ser perfeita para ser amada, ainda espera que alguém chegue e diga: eu te vejo, você é suficiente, não precisa mais lutar. Mas ninguém além de você pode dar isso para ela. Enquanto buscar essa cura lá fora, vai continuar caindo no mesmo abismo. Relacionamentos não curam suas feridas, as expõem, as tornam visíveis, mostram suas partes não integradas. Isso dói, mas é uma grande oportunidade, porque toda vez que você repete aquela dor, tem uma escolha. Ou afunda um pouco mais na ferida, ou usa aquela experiência como uma porta que se abre para sua cura de verdade. Repetir o ciclo não é sua punição, é seu espelho. E quando aprende a olhar para o que o espelho reflete, sem julgar, sem culpar, com honestidade, o ciclo começa a quebrar. Não de repente, não numa noite só. Quebra quando você para de correr atrás do que te machuca. Quando desiste de legitimar o inacreditável. Quando traça limites não por orgulho, mas por autorrespeito. Quando escolhe se afastar não porque deixou de sentir, mas porque não quer continuar sangrando para quem não reconhece seu valor. A verdadeira iluminação começa aí.
Porque uma mulher que aprendeu a olhar para a própria ferida com ternura não fica mais onde não encontra retorno. Não aceita migalhas emocionais. Não tenta se convencer de que um amor pela metade é suficiente. Uma mulher que se viu no espelho dos relacionamentos e decidiu se curar não repete mais o trauma. Ela o transforma, vira sabedoria. E a partir daí começa a amar de um lugar completamente novo. Não da falta, mas da consciência. Curar a ferida e escolher outro caminho. A iluminação que muda tudo. Toda mulher que ama saindo da ferida chega num momento em que alguma coisa dentro dela quebra. Mas dessa vez, não é como antes. Dessa vez, não é uma queda pro abismo, é uma fissura que se abre para a luz. Uma ruptura interna que não destrói, que abre as portas de par em par. Abre os olhos, abre a alma, abre a verdade. E naquele momento, por mais que doa, por mais que seja tomada de lágrimas, por mais que trema por dentro, existe agora em você uma parte que nunca mais vai conseguir dormir de novo. Esse momento chega quando você não aguenta mais sustentar aquela mentira emocional. Quando se cansa de legitimar o que não é amor. Quando a alma se esgota de correr atrás de quem nunca te escolheu de verdade. E mesmo continuando a amar, você escolhe ir embora. Mesmo doendo, você escolhe largar. Mesmo tremendo por dentro, você escolhe se colocar em primeiro lugar. Esse é um ato de despertar. E ninguém pode fazer isso por você. Curar uma ferida não é um toque mágico. Não é uma linha reta. Não é acordar numa manhã e dizer, pronto, curei. Curar é muito mais profundo, muito mais lamacento, muito mais real. É sentar frente a frente consigo mesma e dizer, sim, eu era aquela menina que não se sentia suficiente. Sim, eu aprendi que amar era se sacrificar, esperar, ter medo. Sim, eu me traí inúmeras vezes para não perder os outros. Mas ao mesmo tempo, é conseguir olhar com ternura e acrescentar a frase que muda tudo. Mas agora chega. Porque chega um ponto em que a dor deixa de ser desculpa e vira combustível. Você não usa mais ela para justificar as vezes que se curvou. Usa para construir o que você merece. Curar é exatamente isso. Parar de repetir a ferida e começar a escolher com consciência. Se o que eu contei até aqui já está abrindo seus olhos, se prepara para o que vem agora. Porque o próximo sinal vai ser o verdadeiro ponto de virada. Quero que você aperte o botão de curtir agora e se junte à família Filosofia de Carl Jung como um raio de luz que ilumina a escuridão. Agora, continua me ouvindo. O saudoso Doan Oka, ao falar da jornada de ser quem se é, descreve aquele longo caminho onde a alma se encontra consigo mesma. Parar de viver atrás de máscaras, segundo os outros, segundo expectativas. Se integrar com a própria escuridão, com a própria ferida, com a própria história. Não para escondê-las, mas para entendê-las. E quando entende, para de projetar nos outros. Não escolhe mais daquele vazio enorme. Não precisa de ninguém para te aprovar. Não se esforça para provar seu valor através do amor de outra pessoa, porque finalmente entende aquela verdade que ninguém te ensinou quando mais precisava. Você é suficiente sozinha. Isso não é uma frase bonita que soa bem. É uma verdade absoluta que grava no seu corpo quando você faz o trabalho interior, quando encara a dor que fugiu a vida toda. Quando para de fugir, de implorar, de correr atrás e começa a caminhar em direção a si mesma, de volta ao seu verdadeiro lar. Esse caminho não é perfeito. Você vai cair. Vai ter dias de dúvida, momentos em que até vai sentir saudade do que te machucava. Porque o sistema emocional funciona assim. Quer voltar para o que conhece. Mas agora você sabe. Agora você não é mais a mesma pessoa. Você viu o ciclo. Chegou no fundo do poço. E aquele fundo, por mais escuro que seja, foi a porta que te mostrou seu valor real. Uma mulher, quando se olha no espelho da verdade, para de barganhar sua dignidade. Para de derramar energia onde não é vista. Para de implorar amor de quem só sabe ficar indiferente. E isso muda tudo. Você começa a se sentir muito mais em paz sozinha do que numa relação ruim. Você começa a saborear o próprio silêncio, o próprio corpo,
as próprias decisões. Começa a amar não da falta, mas da plenitude. Começa a escolher não da ferida, mas da consciência. E aí o amor que entra na sua vida não te faz duvidar de si mesma, não te faz correr atrás, não te deixa confusa. Amor de verdade não te cansa, não te faz sentir que precisa lutar todos os dias para ser vista. Amor de verdade te vê mesmo quando você não fala nada. Se preocupa com você sem você pedir. Não te escolhe com promessas vazias, te escolhe com atitudes. E o mais importante, amor de verdade não tenta preencher o vazio dentro de você. Você preenche esse vazio por dentro e ele simplesmente te faz companhia. É exatamente isso que acontece quando você escolhe outro caminho. Não porque parou de ter medo, não porque parou de amar, mas porque se colocou em primeiro lugar. Porque finalmente entendeu que o amor mais importante não é o que você recebe de fora, é o que você para de negar a si mesma. E essa verdade, ela mesma, muda tudo. Curar a ferida é parar de correr atrás do amor e se tornar o amor em si. Você chegou até aqui porque já sabia disso. Porque uma parte dentro de você não quer mais viver a mesma dor com rostos diferentes. E agora você vê tudo com clareza. Sua história não termina onde você foi ferida. Ela recomeça no lugar onde você para de sangrar essa ferida a cada escolha. Curar não é esquecer. Curar é olhar bem nos olhos da dor e desistir de se abandonar para que outra pessoa fique. Uma mulher que escolhe se curar não vira uma pessoa gelada, fechada ou desconfiada. Ela vira uma mulher desperta, consciente. E essa consciência a liberta. Liberta de implorar por amor. Liberta de carregar fardos que não são seus. Liberta de dizer: eu não vim nessa vida para mendigar o que mereço. A alma sempre busca a plenitude. E você não alcança essa plenitude esperando que os outros preencham aquele vazio enorme dentro de você. Só alcança quando escolhe se completar por dentro. Hoje você está pronta para largar o ciclo, para largar o trauma, para deixar para trás aquela versão antiga que acreditava que precisava ser escolhida para ser valiosa. Agora uma página completamente nova se abre, não nascida do medo, mas da sua própria verdade. Se você sente isso, compartilha comigo nos comentários. Escreve: eu não corro mais atrás do amor, eu sou o amor em si. E agora, escolho outro caminho. Porque a mulher que renasceu está escondida bem dentro dessas palavras. Se você chegou até aqui, significa que está pronta para mudar sua vida. Mas isso é só o começo. Clica no próximo vídeo que aparece na tela. Esse vídeo vai te atingir bem no coração e vai te levar muito mais fundo nessa jornada de transformação. Agora clica no vídeo, se inscreve na Filosofia de Carl Jung e ativa as notificações para não perder esses conteúdos que vão mudar sua forma de ver a vida do fundo. Te vejo no próximo vídeo.